Oi, bom dia, tudo bem, turma? Como eu prometi lá na sala do Google, do Classroom, eu estaria colocando aqui para vocês as questões lá de gravimetria, né? Estarei solucionando. Essas questões são aquelas que eu coloquei no próprio slide, que eu mostrei na última aula. Ficou por resolver, né, 5 questões. Eu vou estar resolvendo aqui com vocês. Eu vou postar lá na nossa turma, né, na nossa sala. E também vou colocar no YouTube para vocês estarem acompanhando posteriormente. Então, o primeiro exemplo que ficou para ser selecionado seria esse aqui, que envolve a gravimetria. A questão dizia o seguinte: o cálcio presente em uma amostra de 200 ml de água pura, natural, foi determinado pela precipitação do cátion como oxalato de cálcio. O precipitado foi filtrado, lavado e calcinado em um cadinho com a massa de 26,6002 gramas, quando vazio. A massa do cadinho mais o óxido de cálcio foi de 26,7134 gramas. Aí ele pede aqui para calcular a concentração de cálcio em água, né, em unidade de gramas por 100 ml de água. Esse aqui é o exemplo mais simples possível de gravimetria. A gente até tinha verificado, né, uma análise gravimétrica. Vou até voltar aqui o slide. Seria isso aqui, ó. A gente determinou no caso a umidade presente, né, na verdade, a determinação de água em sal. A gente pegou um cadinho, colocou na mufa, aqueceu aqui por 30 minutos a 500 graus Celsius, depois retirou o cadinho, colocou em dessecador e esperou ele esfriar. Depois que ele esfriou, a gente pega o cadinho e coloca, né, dentro da balança para pesar a massa do cadinho. Esse valor ele é anotado, seria a massa isolada apenas do cadinho. Depois eu vou pesar a massa aí de um dos sais, como foi mostrado na aula anterior. Beleza. O que eu vou fazer? Depois que eu peso o sal e coloco dentro do cadinho, vou novamente colocar dentro da mufa e aquecer durante novamente os 30 minutos a 500 graus Celsius. Depois eu retiro, coloco novamente aqui no dessecador para esfriar e posteriormente eu vou pesar na balança, tanto o resíduo quanto o cadinho, né? Vou pesar junto. A diferença vai ser a massa do seu sal. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Eu tinha uma amostra de água e nessa água, a amostra aqui no caso era 200 gramas, né? Cadê que o... Tá aqui, ó. A amostra aqui de água, 200 ml, aliás. Vou pegar essa amostra para determinar a quantidade de cálcio presente nela. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso diretamente, porque na minha amostra de 200 ml de água eu não tenho ainda a formação de um precipitado. Eu ainda vou fazer a precipitação desse cálcio. Ele precipitou aqui na forma de oxalato de cálcio. Para ocasionar essa precipitação, o analista adicionou o oxalato, que seria esse ano aqui, C2O4, 2 menos. C2O4, 2 menos. Esse é o ânion que é adicionado à amostra para precipitar o cálcio. Então, depois que eu adiciono o oxalato, vai formar o precipitado, e esse precipitado ele vai passar por um tratamento. No caso, ele fez aqui a filtração, lavou e calcinou dentro do cadinho, para obter no final aí uma amostra de óxido de cálcio. Porque o óxido de cálcio ele é mais puro do que o oxalato de cálcio. Esse oxalato de cálcio aqui apresenta certa dificuldade por eles talvez absorver um pouco de algumas moléculas de água. Então é necessário fazer uma calcinação para obter um composto mais puro, que no caso é o óxido de cálcio. Então, ao final a gente vai obter isso aqui. A massa do cadinho isolada é 26,6002 gramas. A massa do cadinho com o óxido de cálcio é 26,7134. Para obter a massa apenas do óxido de cálcio, eu vou pegar a diferença. Então, vou anotar aqui.
a massa de CaO vai ser igual a massa do cadinho junto com o resíduo, que é 26,7134 gramas, menos a massa do cadinho isolado. Essa diferença, vou calcular aqui, é 27, aliás, eu quero 20, tá certo, 26,7134 menos 26,6002. Então a diferença é essa aqui, 0,1132. Tá aqui. Então isso aqui vai ser a minha massa do óxido de cálcio. O que eu preciso fazer agora? Ele pede aqui que a gente calcule a concentração de cálcio, apenas do cálcio no caso, do íon cálcio, que está presente naquela amostra de água, só que em 100 ml de água. A nossa amostra inicial era 200 ml de água. Então o resultado que a gente obter, que a gente vai dividir por 2, né? Seria por 100 ml. A gente vai fazer isso aqui no final. Primeiro a gente vai converter essa massa aqui em número de mols, para depois determinar qual é a massa apenas do cálcio. Porque a gente precisa analisar o seguinte: o óxido de cálcio, CaO, ele é formado por cálcio 2+, que é o cátion, mais o oxigênio 2-. Essa aqui é a minha equação química. Então o óxido de cálcio se associa formando aqui cálcio 2+ e O2-, oxigênio 2-. A proporção molar aqui é 1:1. Cada 1 mol de moléculas de óxido de cálcio, quando se dissociam, forma 1 mol de cálcio e 1 mol de oxigênio. Então essa aqui é a proporção, 1:1. Se eu conseguir determinar o número de mols de óxido de cálcio, eu vou saber qual é o número de mols de cálcio, porque cada molécula de óxido de cálcio tem apenas um átomo de cálcio. Então, se eu tenho 1 mol de óxido de cálcio, eu vou ter 1 mol de cálcio. Da mesma forma, eu vou ter 1 mol de oxigênio, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui minha massa de óxido de cálcio. Para encontrar o número de mols de óxido de cálcio, eu vou recorrer a essa expressão aqui. O número de mols é igual a massa sobre massa molar. Essa expressão aqui vocês já viram, que eu mostrei nas primeiras aulas. O número de mols é massa sobre massa molar. A massa é 0,1132 gramas. A massa molar do óxido de cálcio eu vou calcular com base na tabela periódica. A massa atômica do cálcio é aproximadamente 40. Então, vou colocar aqui óxido de cálcio, massa molar. Tenho aqui 40 do cálcio, que é 40 gramas por mol. E eu tenho os 16 gramas por mol do oxigênio. Se vocês observarem na tabela periódica, essas são as massas. Somando aqui dá 56 gramas por mol. Essa aqui é a massa molar, então, do óxido de cálcio. Eu vou adicionar aqui. Eu peguei a massa do óxido de cálcio que foi formada dentro do cadinho e vou dividir pela massa molar do óxido de cálcio, que é 56 gramas, né, por mol. Grama corta com grama, no final vou ter apenas mol, que é a unidade aqui da grandeza N, né, número de mols, quantidade de matéria. Então, fazendo aqui a operação, aqui a calculadora, é 0,1132 dividido para 56. Está aqui o número de mols. Aproximadamente 2,02, aliás, vezes 10 a menos 3 mols. Beleza. Esse aqui é o número de mols de óxido de cálcio. Ainda não acabou.
Se esse aqui é o número de mols de óxido de cálcio, vou colocar aqui, ó, CaO. Eu vou entender a partir dessa expressão aqui, que eu tinha colocado, ó, 1 mol de óxido de cálcio gera 1 mol de cálcio e 1 mol de oxigênio. Se eu tenho 2,02 vezes 10 a menos 3 mols de óxido de cálcio, eu vou ter a mesma quantidade de cálcio e de oxigênios, né, dos íons, quando eles se dissociar. Se eles se dissociassem, né? Então, cada molécula de óxido de cálcio contém um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. Beleza. Então, essa aqui é a quantidade de cálcio que está presente em termos de mol. Só que ele pede em gramas, né? Tá aqui, ele pede em gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade aqui e transformar em gramas. Basta eu fazer o seguinte. Para calcular a massa, eu vou pegar essa mesma expressão aqui. N é igual a massa sobre massa molar. Aí eu vou inverter. Eu quero encontrar a massa. Massa vai ficar igual a N vezes a massa molar. Nesse caso agora, eu vou pegar o número de mols, que é o mesmo aqui, 2,02, vezes 10 a menos 3, e multiplicar pela massa molar apenas do cálcio. Aqui eu não vou colocar a massa molar do óxido de cálcio, mas apenas do cálcio, que é 40 gramas por mol. Eu não estou colocando unidade, né? Mas aqui era mol e aqui gramas por mol. Efetuar aqui a operação 2,02 vezes 10 a menos 3 multiplica por 40 gramas. Então aqui eu tenho 0,00881 aproximadamente gramas de cálcio. Isso está presente em 200 ml de amostra, porque é a nossa amostra original, né? Foi pego aqui 200 ml. Mas ele pede a concentração de cálcio em gramas para cada 100 ml de água. Então basta eu dividir isso aqui por 2. Você pode fazer uma regra de 3 simples, né? Vou só limpar aqui a tela para ficar mais simples, mais fácil, né? Vou fazer aqui do lado. Ó, eu tenho 0,081 gramas de cálcio para cada 200 ml de H2O. Em 100 ml de H2O, eu vou ter uma massa aqui, M, de cálcio. A massa M vai ser igual a 0,081 vezes 100 dividido para 200. No caso, ele vai dar metade disso aí, né? 0,081 dividido por 2, aproximadamente aí massa aproximadamente igual a 0,0405 gramas. Isso aqui vai ser a massa de cálcio presente em 100 ml de água. Então, é basicamente isso aí. O que a gente fez foi pegar a amostra, no caso era 200 ml, aí na própria descrição aqui da questão é dita, né, que foi feito alguns processos. No caso, foi precipitado o cálcio na forma de oxalato de cálcio. Esse oxalato de cálcio foi filtrado, lavado e calcinado dentro de um cadinho. Esse cadinho ele tinha uma massa de 26,6002 quando vazio, né? Apenas o cadinho. Ele tem essa massa aqui, de 26,002. Cadinho vazio. Aí eu coloquei o oxalato de cálcio, calcinei ele, formou um precipitado de óxido de cálcio dentro do cadinho. Depois de todo o processo lá de calcinação a 500 graus Celsius, mais ou menos, que ele costuma realizar, né? Então formou
uma massa lá de óxido de cálcio dentro do cadinho. Aí foi pesado esse cadinho junto com o precipitado. A massa deu 26,7134. É uma massa maior do que a anterior. Na anterior a gente pesou o cadinho vazio e aqui a gente pesa o cadinho junto com o precipitado. Então, se a gente pegar a diferença, obviamente, a gente vai obter a massa do óxido de cálcio. Não vai ter nada além do óxido de cálcio. Pelo menos teoricamente, né? Então a gente tem aí o óxido de cálcio. A massa do óxido de cálcio vai ser a diferença entre a massa do cadinho junto com o precipitado menos a massa do cadinho vazio. Então tá aqui 0,1132. Encontrei a massa do precipitado, que é o óxido de cálcio. O que eu faço? Eu vou usar aqui a lógica, né? Vou observar a equação química do óxido de cálcio, né, da dissociação dele. E eu observo o seguinte: isso aqui é a molécula de óxido de cálcio. Em uma molécula de óxido de cálcio eu tenho quantos átomos de cálcio? Tenho um. De oxigênio também tenho um. O óxido de cálcio ele pode se dissociar formando aqui a mesma quantidade. Se eu for considerar em termos de mol, né? Se eu tenho 1 mol de óxido de cálcio, eu vou formar 1 mol de cálcio, caso eu consiga dissociar esse precipitado. Da mesma forma, eu gero aqui 1 mol de oxigênio, né, do ânion. Beleza. 1 mol gera 1 mol de ambos. Aí eu encontrei aqui a massa do óxido de cálcio. Eu transformo isso aqui em número de mols. O número de mols é igual a massa sobre massa molar. Peguei aqui a massa, dividi pela massa molar do óxido de cálcio. Essa massa molar eu obtive aqui, ó, a partir da tabela periódica. A massa atômica do cálcio é 40, aí eu somei com a massa atômica do oxigênio, que é 16. Total, 56 gramas por mol. Coloquei aqui na minha equação, 56 gramas por mol. A divisão da massa pela massa molar me gerou aqui o número de mols, né? Que ficou anteriormente, eu apaguei já. Beleza. Com o número de mols aí você sabe quantos mols você possui de cálcio, já que a relação é 1 para 1. Se eu tenho 1 mol, gerou 1 mol de cálcio. Se eu tenho X mol de óxido de cálcio, eu vou gerar X mol de cálcio. Beleza. A partir do número de mols, aí eu calculei a massa apenas do cálcio. Beleza? Qualquer dúvida, vocês coloquem lá nos comentários. Vamos ver aqui uma outra questão. Um outro exemplo. Ó, eu tenho esse exemplo aqui. Minério de ferro. Tem um minério de ferro. Ele foi analisado pela dissolução de uma amostra. Tá aqui, ó, a minha amostra é 1,1324 gramas. Essa é a minha amostra. Eu vou tratar essa minha amostra aqui com ácido clorídrico concentrado. Então, o minério de ferro foi analisado pela dissolução de uma amostra de 1,1324 gramas em ácido clorídrico concentrado. A solução resultante foi diluída em água e o ferro 3 foi precipitado na forma do óxido de ferro hidratado. Está aqui, óxido de ferro, e ele está hidratado. Aqui tem uma quantidade X porque eu não sei quantas moléculas de água estão hidratando esse óxido de ferro. Isso é uma quantidade que você não consegue determinar facilmente, né? É muito difícil você saber. Então, o que eu preciso fazer? Não é desejável formar precipitados hidratados, com moléculas de água ao redor. Né? Está aqui solvatado. Eu até falei desse termo para vocês. Solvatado significa que eu tenho um composto que contém moléculas de água ao redor. Essas moléculas de água aí estão aprisionadas de alguma forma. Estão interagindo, seja eletrostaticamente ou mesmo por oclusão, com o precipitado. Então, o que eu vou fazer? Vou tratar esse precipitado aí e transformar ele em uma forma mais simples. No caso, eu quero tirar as moléculas de água, né? Então, eu tenho um precipitado aqui de óxido de ferro e vou adicionar, aliás, ele foi formado, né, pela adição de amônia. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar e lavar. Esse resíduo eu vou calcinar. Vou pegar o precipitado aqui,
calcinar ele, ou seja, colocar uma alta temperatura dentro de uma mufa durante um certo tempo. E após a calcinação, eu obtive aqui um resíduo de 0,5394 gramas de óxido de ferro puro. Tá aqui. Esse aqui é o óxido de ferro 3. Aí ele pede aqui ao final, calcule a porcentagem de ferro na letra A, e na letra B ele pede a porcentagem de óxido de ferro presente na amostra. No caso aqui é outro óxido de ferro, né? Não é o que a gente obteve ao final. A gente vai compreender isso aqui quando a gente estiver fazendo a letra B. Vamos fazer logo aqui a letra A, que ele pede a porcentagem de ferro. Ele pede apenas ferro, não é óxido de ferro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que anotar os dados, né? A minha amostra tá aqui, ó, 1,324. É 1,1324 gramas. Essa é a massa da amostra. Outro dado importante é a massa do resíduo formado, né, do precipitado, após todo o processo de tratamento. Vou colocar aqui, precipitado é igual a 0,5394 gramas. E esse precipitado aqui é o óxido de ferro puro, 3, né? Que é o puro. Fe2O3. Óxido de ferro 3. Beleza. Eu tenho aqui a minha massa de óxido de ferro. O que eu vou fazer com isso aí? Basta eu analisar o seguinte. Ele quer que eu calcule o teor, né? A porcentagem de ferro na amostra. Eu vou analisar primeiramente molécula. O Fe2O3. Isso aqui é uma molécula de óxido de ferro. Nesta molécula de óxido de ferro, eu tenho quantos átomos de ferro? Eu vejo aqui pelo índice. Tenho 2 átomos de ferro. Isso aqui forma basicamente isso aqui, ó. 2 ferro, 3 mais 3 oxigênio, 2 menos. Essa é a dissociação do óxido de ferro. Se eu fosse capaz de dissociar a molécula, ó, se eu quebro a molécula de óxido de ferro, eu vou obter aqui 2 átomos de ferro, no caso de cátion, né, de ferro, 3 mais, e 3 átomos de oxigênio, 2 menos. Então essa aí é a minha equação de dissociação. E aqui é o 1, né? Uma molécula ou um mol. Um mol de óxido de ferro gera 2 mols de ferro e 3 mols de oxigênio. O que me interessa aqui é isso aqui. A quantidade de ferro que é formada. Qual é o dado que eu tenho inicialmente? Eu tenho a massa de óxido de ferro. Está aqui. O que eu vou fazer agora é simplesmente transformar essa massa de óxido de ferro em número de mols. Porque se eu sei o número de mols de óxido de ferro, eu consigo determinar qual vai ser o número de mols de ferro. Depois que eu determino o número de mols de ferro, eu encontro a massa desse ferro. Vamos fazer o seguinte, novamente, usar a mesma equação da questão anterior. O número de mols é igual a massa sobre massa molar. A massa que eu obtive de resíduo é 0,5394 gramas. A massa molar do óxido de ferro, eu nem preciso usar a tabela periódica, ele já me deu aqui, ó. Tá aqui entre parênteses. 159,69 gramas. Vou anotar aqui. 159,69 gramas por mol. Grama corta com grama, vai sobrar apenas um mol no final. O número de mols vai ser aproximadamente, fazer aqui o cálculo, 0,5394 dividido para 159,69. Tá aqui. O número de mols vai ser aproximadamente 3,38 vezes 10 menos 3 mol.
Beleza. Determinei que o número de mols de óxido de ferro, Fe2O3. Agora eu tenho que encontrar o número de mols apenas do ferro. Analisando aqui a equação, é bem óbvio, né? Basta eu pegar esse 3,38i vezes 10 menos 2 e... menos 3, aliás, multiplicar por 2. Por quê? Ó, veja bem, a proporção aqui, ó, para cada 1 mol de óxido de ferro é gerado 2 mol de ferro. Então, se eu tenho 3,38 vezes 10 menos 3 mol de óxido de ferro, eu vou gerar o quê? Eu tenho que gerar o dobro para poder manter essa proporção aqui da equação, né? A proporção natural. Porque cada átomo de óxido de ferro gera 2 átomos de ferro. Tá aqui, ó. Uma molécula de óxido de ferro tem 2 ferro e 3 oxigênio. Então, o número de mols de ferro 3 mais é igual a 2 vezes o número de mols de óxido de ferro, que no caso é 3,38 vezes 10 a menos 3 mol. Isso dá aproximadamente 6,76, né? Aqui eu já tinha aproximado, né, no número de mols em cima. Então dá esse valor aqui, 6,76 vezes 10 a menos 3 mol. Isso aqui é o número de mols de ferro. Só que ele não pede número de mols, ele pede teor. Para eu calcular o teor, que é a porcentagem aqui, ó, de ferro na amostra, eu preciso transformar isso aqui em gramas. Porque se eu tenho uma massa em gramas, eu comparo com a massa da amostra inicial, que é 1,1324. Cadê o ponteiro aqui? Perdi o ponteiro. Ela tá aqui, ó. 1,1324, que é a minha massa da amostra inicial. O teor sempre é calculado dessa forma. Eu pego a massa do analito, do que eu consegui determinar no final, e divido pela massa da amostra inicial. Aí esse valor multiplica por 100%, né? Só para obter em termos de porcentagem. Então, vou transformar isso aí. Determinar a massa. Para determinar a massa, eu vou usar essa mesma equação aqui. Vocês vão usar essa equação aqui a maior parte do tempo. O número de mols é massa sobre massa molar. Eu vou só isolar a massa agora. Massa vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar. O número de mols aqui eu vou colocar o número de mols de ferro. E a massa molar eu vou colocar a massa molar do ferro. O número de mols é 6,76, é o que a gente acabou de determinar. Eu multiplico aqui pela massa molar do ferro. Tá aqui, ó, foi dado na questão também, 55,847 gramas. Eu vou aproximar isso aqui, vou usar 56, só para ficar mais simples, né? 56 gramas por mol. Ó, o mol vai cortar com esse outro mol aqui, porque aqui está dividido, né? Massa vai ser igual 6,76 vezes 10 menos 3, multiplica aí por 56. A massa dá aproximadamente 0,379 gramas. Essa é a massa de ferro. Agora, para obter o teor, é bem simples. O teor de ferro, vou ilustrar dessa forma, vai ser igual a massa de ferro, que é 0,379 gramas, dividido pela amostra inicial, 1,1324 gramas, multiplicado por 100%. Pega aqui 0,379 dividido para 1,1324 gramas. E isso multiplicado por 100. Tá aqui. Então, eu vou ter um teor aqui de aproximadamente 33,47 gramas. Ou por cento, aliás. Tá aqui. 33,47%. Esse vai ser o teor de ferro na amostra.
Agora na letra B, o que ele pede? Né? Ele pede a porcentagem de Fe3O4. Como é que a gente vai calcular isso aí? Na questão ele deu até uma dica aqui, ó. Cada 3 mols de óxido de ferro 3 gera 2 mols aqui de F3O4 e meio mol de oxigênio. A gente vai usar essa expressão aqui. Eu vou só limpar a tela primeiro para a gente determinar, né? A gente vai precisar de alguns dados que já foram determinados aqui, que no caso era o número de mols de óxido de ferro do Fe2O3, né? Óxido de ferro 3. Vou apagar só a parte de baixo. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Analisar isso aqui. Ó, essa expressão me diz o seguinte, que, o óxido de ferro 3 ele pode se converter em esse outro composto aqui de ferro. Ele fica interconvertendo, na verdade. É como se fosse um processo dinâmico. O óxido de ferro 3 ele pode gerar esse outro óxido aqui. E a gente vai observar essas proporções aqui, ó. 3 Fe2O3 gera 2 Fe3O4. É bem simples isso aí. Eu vou fazer uma regra de 3, ó. 3 FO2O3 gera 2 Fe3O4. Mas no caso, eu tenho quantos mols, na verdade, de óxido de ferro 3? Que é o F2O3. Eu tenho isso aqui, 3,38. Eu vou colocar aqui, ó. 3,38 vezes 10 a menos 3 mol. Aí vai gerar um N aqui de Fe3O4. O N vai ser igual 2 vezes 3,38 vezes 10 a menos 3 dividido por 3. Esse N aqui é de Fe3, né? Fe3O4. Beleza. N de Fe3O4 vai ser igual aproximadamente 2 sobre 3 vezes 3,38 vezes 10 menos 3. Pronto, determinei aqui o número de mols. Aproximadamente 2,25 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza, determinei o número de mols. Agora eu vou encontrar a massa. A massa é igual ao número de mols sobre a massa molar. A massa vai ser igual ao número de mols 2,25 vezes 10 a menos 3, multiplico pela massa molar. A massa molar foi dada aqui também na questão. Ó, 231,54. 231,54 gramas por mol. Massa vai ser igual a 2,25 vezes 10 a menos 3. Multiplica aqui por 231,54. Deu aproximadamente 0,52. 521 gramas. Isso é a massa do Fe3O4. O que eu vou fazer agora? Pego essa massa e divido pela amostra inicial para obter o teor, né? Porque ele pede o teor aqui, ó. Qual a porcentagem de Fe3O4 presente na amostra? É o mesmo procedimento que eu fiz na letra A.
Só que na letra A era apenas do ferro isolado. Aqui é da molécula. Tá aí, 521. Vou apagar aqui uma parte. Pega a borracha. Apagar aqui do lado. Beleza. O que eu vou fazer? Ó, pego a massa lá, que é 0,521, para calcular o teor. Né? O teor de Fe é 3O4 é igual a 0,521 gramas, dividido pela amostra inicial, 1,1324 gramas. Eu multiplico aqui por 100%. Porcentagem de Fe é 3O4 é igual a 0,521 dividido para 1,1324 gramas. Dá aproximadamente 46%. Tá aí. Finalizamos aí esse exemplo. Perfeito? Próximo exemplo. O exemplo 3. Esse exemplo 3 aqui, ele já é um pouquinho mais complicado porque ele exige a resolução de um sistema. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho uma amostra de 0,2356 gramas. 0,2356 gramas. Contendo apenas NaCl e BaCl2, né? Cloreto de sódio e cloreto de bário. Então, essa minha amostra aqui, ao final ela gera 0,4637 gramas de cloreto de prata. Aí ele pede para calcular o percentual de cada composto de halogênio na amostra. Certo? Ó, eu tenho uma amostra, tá aqui, ó, 0,2356 gramas, e essa amostra contém tanto o NaCl quanto o BaCl2, né? Cloreto de sódio e cloreto de bário. Tá aqui dentro. Ó, tem NaCl e tem BaCl2. Só que na solução ele vai estar na forma de íons, né? Porque eles vão se dissociar. E esses íons eu vou precipitar eles de alguma forma. No caso ele precipitou com prata. Adicionou prata aí de alguma forma. E essa prata precipitou esses cloretos aqui. Formando cloreto de prata, o AgCl. Isso ele pesa depois e dá uma massa aqui de 0,4637 gramas. Bom, na minha amostra inicial, eu tenho isso aqui, 0,2356 gramas. Essa amostra inicial, ela é uma massa tanto da soma, né? Tanto de NaCl quanto BaCl2. É a amostra total. Ele não me dá a massa de NaCl individual ou do BaCl2. Ele só me dá a massa total. Esse 0,2356 é a soma das massas de NaCl e de BaCl2. E ao final essa massa aí gera 0,4637 gramas de cloreto de prata após a precipitação. Porque ele vai formar aqui precipitado de AgCl no fundo do recipiente. Beleza. Vou apagar isso aí. E vamos fazer aqui o cálculo. Porque ao final ele quer saber qual é o percentual na amostra de cada sal desse aqui. Tanto do NaCl quanto do BaCl2. Eu calculo o percentual de cada composto de halogênio presente na amostra. Halogênio, para quem não lembra, é o composto que... o halogênio é aquele elemento da família 7A da tabela periódica. O cloro, bromo, iodo, flúor.
Então, esses aí são os halogênios. Beleza. Eu vou anotar aqui esses dados. Ó, massa de NaCl mais a massa de BaCl2 é igual a 0,2356 gramas. Isso vai ser minha amostra. Aí eu tenho aqui também a massa do precipitado, do AgCl, que é igual a 0,4637 gramas. Aqui é a minha primeira equação, né? Massa do NaCl com a massa do cloreto de bário. E aqui eu tenho a massa total de AgCl. O que eu preciso determinar aqui? Eu preciso encontrar outra equação para formar um sistema de equações lineares, para eu poder resolver. Porque eu não sei qual é a massa, por exemplo aqui, ó, esse aqui é o precipitado, 0,4637, mas eu não sei qual foi a contribuição individual de cada sal. Ó, qual foi a contribuição de cloreto de sódio, qual foi a contribuição do cloreto de bário. Eu preciso encontrar a contribuição de cada um desses sais. Para eu fazer isso, eu tenho que chegar em uma equação que mostre a contribuição individual de cada um desses sais aí. Para o NaCl, por exemplo. O NaCl está aqui. Qual vai ser a contribuição do NaCl? A gente vai determinar aqui agora qual é a massa de cloreto de prata formada a partir do NaCl. Vou reescrever isso aqui para ficar mais simples. Vou chamar isso aqui, ó, a massa de NaCl, eu vou chamar de X, para ficar mais simples. E a massa de cloreto de bário eu vou chamar de Y. Só para deixar mais resumido, né? Abreviar. Então vou colocar aqui X e aqui Y. X está relacionado com a massa do NaCl, né? Vou colocar aqui em cima NaCl. E Y seria o BaCl2. Beleza. Então, X é a massa de NaCl e Y é a massa de BaCl2. Somando essas duas massas eu tenho 0,2356 gramas, que é a massa total da amostra. Eu quero descobrir agora qual é a massa de cloreto de bário proveniente de cada sal. Porque eu sei qual é a massa total. A massa total é essa, ó, de cloreto de bário. 0,4637 gramas. Eu quero obter a massa de cloreto de bário associada a cada sal desse aqui. Porque o NaCl ele vai formar uma certa quantidade de cloreto de prata. O BaCl2 também vai formar uma certa quantidade de cloreto de prata. A soma dá isso aqui tudo. Tá 0,46. Eu quero saber qual é a massa individual, né? Então, vamos obter aqui, ó, massa de AgCl a partir do NaCl. Vou fazer esse cálculo aqui. Depois eu vou fazer para o cloreto de bário. Beleza. Primeira coisa, eu vou descobrir aqui, ó, qual é o número de mols de NaCl. Para descobrir isso, ó, o número de mols de NaCl vai ser igual a massa dele, que eu não sei qual é, vou chamar de X. Eu vou dividir isso aqui pela massa molar.
do NaCl, que foi dado na questão, em torno de 58,44 gramas. 58,44 gramas por mol. Vou abreviar isso aqui também, porque eu acredito que vocês já compreendem bem, né, como é que é feita essa expressão. Vou colocar aqui, ó, 58 gramas por mol, e aqui a massa x gramas. O resultado disso aí, como é que eu faço a operação? X dividido para 58,44. É só eu pegar 1 e dividir por 58,44, porque aqui tem 1 na frente. Um x. Então pega 1 e dividir para 58,44. Tá aqui, ó. Dá aproximadamente 0,0171. Ó, esse grama vai cortar com grama, sobra só mol. E aqui é x, né? X mol. Ó, 0,0171 x mol. Porque o valor de x eu não conheço ainda. É o que a gente pretende descobrir, né? A gente quer descobrir qual é a massa de NaCl e a massa de BaCl2. Que foi a nossa primeira equação aqui, ó. X mais y igual a 0,2356. Beleza. Descobri aqui o número de mols de NaCl, eu vou descobrir agora a massa a partir disso aqui. A massa de NaCl é igual ao número de mols vezes a massa molar dele. O número de mols é 0,171x, não esqueçam o x aqui, ó, mol, vezes a massa molar do NaCl, que é 58,44. Aliás, vou voltar aqui, ó. Eu quero descobrir qual é a massa de AgCl, na verdade, né? Vou colocar bem aqui, vou apagar aqui, ó. A massa de AgCl, tá aqui, ó. A massa de AgCl é formada a partir do NaCl. O que eu descobri foi o número de mols de NaCl. Vou apagar aqui, ó. Aqui eu vou colocar, na verdade, a massa de AgCl. Massa molar, né? Massa molar de AgCl obtida a partir do NaCl. Ó, vou pegar aqui o número de mols de NaCl que eu descobri anteriormente, tá aqui 0,0171 x-mol, multiplicar agora pela massa molar de AgCl, que é 143,32, foi dado aqui em cima também, gramas por mol. Esse mol vai cortar com esse mol. Então a massa de AgCl a partir do NaCl é aproximadamente 0,0171 vezes 143,32. Daqui aproximadamente 2,45 x gramas. Beleza. Eu encontrei aqui a massa de AgCl formada a partir do NaCl. Eu tenho que fazer a mesma coisa agora para a massa de AgCl obtida a partir do BaCl2. O mesmo procedimento. Vou colocar aqui embaixo. Massa de AgCl a partir do BaCl2. Primeira coisa que eu faço, descobrir o número de mols de BaCl2, que vai ser igual a y gramas, dividido para a massa do BaCl2, que é 208,23 gramas por mol. Isso dá aproximadamente, novamente eu pego 1 e divido por 208,23
é 23 gramas. Aí total aproximadamente 4,80 vezes 10 a menos 3 mol. Tá aqui o número de mols. Aí eu tenho que atentar para uma coisa. Aqui, ó, em cima, quando eu determinei número de mols de NaCl, esse número de mols de NaCl aqui, ele vai formar a mesma quantidade de mols de AgCl, porque a proporção é 1 para 1. Vou só colocar aqui, ó, NaCl gera 1 mol de NaCl gera 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Ó, cada molécula de NaCl contém apenas um cloro. Cada cloro desse aqui vai formar uma molécula de AgCl. Só que no caso do cloreto de bário é diferente. Ó, o BaCl2, eu tenho quantos átomos de cloro? Tem 2. Ó. Eu tenho 2 átomos de cloro para cada molécula de BaCl2. Então, cada cloro desse aqui vai formar uma molécula de AgCl, né, de cloreto de bário. Portanto, se eu tenho 1 mol de cloreto de bário, eu vou formar 2 mol de AgCl. Compreendem aí? Ó, cada cloreto de bário tem 2 cloros. Cada cloro desse aqui vai formar uma molécula de AgCl quando eu jogar a prata, né, quando eu jogar o Ag+. Beleza? O que eu vou fazer agora? Se eu determinei que o número de mols de cloreto de bário é 4,80, a quantidade de número de mols, né? A quantidade de matéria de cloreto de prata formado vai ser o dobro. Aí para eu determinar a massa, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. A massa de AgCl formada a partir de BaCl2 vai ser igual a massa, né, número de mols vezes a massa molar, como eu fiz aqui anteriormente. Ó, eu peguei o número de mols vezes a massa molar. Aqui eu não fiz nenhuma operação, porque para cada átomo de NaCl, ou cada molécula de NaCl, seria gerada uma molécula de AgCl. Só que aqui já ocorre outro problema, né? Para cada molécula de BaCl2, eu vou gerar duas moléculas de AgCl. Então aqui eu vou multiplicar por 2. Ó. A massa de AgCl vai ser então igual ao número de mols de AgCl. Que no caso vai ser 2 vezes maior do que o número de mols de BaCl2. Então eu vou pegar aqui esse 2 multiplicar por 4,80 vezes 10 a menos 3. Aí eu pego isso aí e multiplico ainda pela massa molar do AgCl, que é 143 também, né? 143,20, aliás, 32 gramas por mol. Esse mol corta com esse mol, vai sobrar só gramas no final. Então, a massa aqui, ó, de AgCl, obtida a partir do BaCl2, é aproximadamente vezes 143,22, tá aqui, aproximadamente, eu errei, é 2 vezes 4,80 vezes 10 menos 3, multiplicado por 143,32, tá aqui, dá aproximadamente, e aqui era Y, né, no meio de mols aqui, ó, esqueci de colocar, é Y mol, aqui tem que ficar Y também. No final é 1,38 aproximadamente Y gramas.
Tá aí. Então o que eu vou fazer a partir desses dados aí que eu encontrei? Então, eu descobri aqui em cima qual é a massa de AgCl formada a partir de NaCl. E aqui embaixo eu descobri qual é a massa de AgCl formada a partir do BaCl2. Se eu somar essas duas massas, eu tenho uma massa total de cloreto de bário, né, do AgCl, que seria esse valor aqui de 0,46,37 gramas. Aí eu vou obter uma nova equação. Eu já tenho uma equação aqui, ó, x mais y igual a 0,23, que é a equação 1. Aí eu vou formar uma equação 2. E vou misturar essas duas equações aí para encontrar os valores de x e de y. Como eu falei, essa questão aqui é um pouco mais complicada do que as anteriores, porque ela exige a resolução de um sistema. Então eu vou apagar aqui alguns dados só para deixar mais limpo. Eu tenho aqui 2,45. Vou apagar aqui o quadro. O que me interessa vai ser apenas esses dois valores aqui que eu encontrei. Aqui eu vou escrever uma nova equação. Aqui, ó, 2,45 x mais 1,38 y é igual à massa total de AgCl, que é 0,46, né? 0,4637 gramas. Beleza. Posso apagar isso aqui agora. Agora a gente vai resolver esse sistema aí. Eu tenho duas equações, né? Tem a equação 1 e a equação 2. Como é que eu vou resolver isso aí? Eu vou isolar uma dessas variáveis aqui, na primeira equação, e colocar na equação 2. Posso escolher qualquer uma. Eu vou isolar o x aqui, da primeira. O x vai ser igual a 0,2356 menos o y. Pego isso aqui e aplico na equação 2. 2,45 eu vou atribuir aqui o valor de x, que é 0,2356 menos y mais 1,38y igual a 0,4637 gramas. Faço aqui a distribuição, né? 2,45 vezes 0,2356 dá aqui 0,577 menos 2,45y mais 1,38y igual a 0,4637. Aqui eu vou resolver já essa primeira parte, ó. Menos 2,45, né? Mais 1,38 dá menos 1,07y igual 0,4637. Aí eu jogo esse 577 para o outro lado, vai negativo, 0,577. Repetindo aqui, menos 1,07y igual 0,4637 menos 0,572.
aliás 577, aqui vai dar um valor negativo, 0.1138. Cancela o negativo, y vai ser igual a 0.1138 dividido para 1.07. Y é igual a 0.1138 sobre 1.07, está aqui 0.106. Esse aqui é gramas, né? Esse é o valor de y. Para encontrar o valor de x, é só voltar aqui na primeira equação. Vou apagar novamente aqui o quadro e atribuir esses valores, né? Beleza. Tá aqui. Eu encontrei o valor de y, eu vou atribuir aqui na equação 1 para encontrar o x. Só isolar o x. Ó. X é igual... Já tinha até isolado eu apaguei, né? X é igual a 0.2356 gramas menos 0. Eu vou colocar aqui o valor de y só para não confundir. Menos y, né? Menos y. Então, x é igual a 0.2356 gramas menos 0.106 gramas. X é igual a 0.2356 menos 0.106. Dá esse 0,1296 gramas. Esse aqui para x. Se eu somar é para dar o valor da amostra, né, que era 0.2356, menos aproximadamente. Beleza. Eu terminei aí? Ainda não. Porque ele pede o percentual, né, de cada composto de halogênio. Eu só encontrei a massa. O percentual é só você usar a fórmula do teor. O teor de NaCl. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Teor de NaCl. NaCl era o X, né? Que é esse valor aqui que eu encontrei. Vou pegar ele 0.1296 gramas e dividir pela massa da amostra, que é 0.2356. Multiplicar tudo isso aqui por 100%. O teor de NaCl vai ser igual aí a 0.1296 dividido para 0.2356 vezes 100 dá 55%. Né? Cadê o 55% aproximadamente? Aí a porcentagem de BaCl2 vai ser o restante, né? 100 menos 55%. 45 aí, aproximadamente. Então, é isso aí. Essa questão dá um pouco mais de trabalho por conta desses sistemas lineares, né, que você precisa resolver. Se tiver restado alguma dúvida, vocês coloquem lá também no comentário. Posso tentar solucionar com base em vídeos.